onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para a aula de hoje. Continuamos com a revista que tem o tema do trimestre é assuntos urgentes. Não adianta evitar, eles não vão embora. O verdadeiro amor em tempos de pandemia. Hoje é domingo, dia 30 de maio de 2021. E a aula de hoje, dentro do tema dos assuntos urgentes, é a lição de número 11. Número 11, a lição de número 11 tem o seguinte tema: o desafio dos relacionamentos. O texto base, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias embaixo, senão vai aparecer aqui embaixo, do lado, mas está aparecendo aqui no vídeo. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 3. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, mas como eu disse, vai aparecer. O texto de Filipenses 2, de 1 a 3, ele tem o título geral desse capítulo na seguinte inscrição em negrito na minha Bíblia: exortação ao amor fraternal e à humildade. Diz assim o texto: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ok? Vamos fazer uma oração pela palavra que foi lida, pela aula de hoje. Continuamos orando pelas famílias da igreja e por todos aqueles que possam ser alcançados por essa mensagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Pai, que esses versículos, que essa porção da palavra que foi lida, ó Pai, possa servir, ó Pai, de conforto e conselho e orientação aos nossos corações, ó Pai, de maneira que Tu possa, ó Pai, tocar as nossas vidas de maneira que produza fruto, ó Pai, produza crescimento, ó Pai, a todos aqueles que estão assistindo e irão assistir, ó Pai, essa aula que vai ficar gravada nessa plataforma, ó Pai, que sirva assim, ó Pai, para a honra e glória do seu nome, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, a aula de hoje, ela está dividida nas seguintes partes. O capítulo 1 vai falar da base dos relacionamentos, né? Como o título da lição de hoje, ela é a lição número 11, ela é o desafio dos relacionamentos. Então, o capítulo número 1, a primeira parte da lição, vai falar sobre a base dos relacionamentos. A parte número 2 vai falar sobre a ação dos relacionamentos, subdividida em subitens: unidade no pensamento, unidade no amor, unidade da alma, unidade de sentimento. O item 3, a terceira parte, vai falar as motivações dos relacionamentos. Vai falar a primeira parte sobre motivações carnais e a B vai falar sobre motivações espirituais. Bom, então, necessário que a gente possa entender o contexto dessa passagem que foi lida. A gente vai destacar alguns pontos. Eu vou ler novamente agora o texto para aqueles que estão com a Bíblia aberta ou para aqueles que viram o texto que foi aqui projetado. Então, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos
visando orientar-nos com relação aos relacionamentos entre os irmãos. O primeiro versículo que Paulo ele destaca alguns pontos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo falando, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Outra advertência lá, uma chamada de atenção, nada façais por partidarismo ou vanglória. Vamos ver isso lá no final, na terceira parte, a gente vai ver o que é o partidarismo e o que é a vanglória. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ao reler com calma esse texto, então, nós vemos que Paulo está falando claramente em união e relacionamentos e o desafio de fazê-lo de uma maneira humilde. É inevitável, meus irmãos, que surjam na igreja obstáculos a bons e frutíferos relacionamentos, mas os crentes devem estar seguros de que é muito maior e mais forte é aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. É uma atitude de fé e obediência, se esforçarão para criar relacionamentos significativos e sólidos. Não nos orgulhamos dos problemas de relacionamento em pessoas e grupos da igreja. Essa é uma das mazelas humanas que prejudicam o bom funcionamento de uma instituição divina e deixam nossa vida mais nebulosa. Os crentes precisam agir positivamente no sentido do quê? De desenvolver e manter bons relacionamentos nas diferentes esferas do seu dia a dia, especialmente na igreja de Cristo, zelando para quê? Para manter uma união cristã entre os irmãos. Esse é o motivo da lição de hoje. Falando sobre os versículos que foram lidos, Filipenses 2:1 começa falando sobre exortação em Cristo. Vou reler. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, depois vamos falar se há. Então, exortação em Cristo. Paulo suplicou pelo encorajamento ou esperança que todos os crentes obtêm pelo fato de estarem unidos a Cristo por meio da fé. Ele começa esse versículo assim, se há, pois, alguma exortação, se há. A repetição dessa expressão tornou as palavras de Paulo especialmente vigorosas, deu mais força. Se há, além disso, as qualidades mencionadas são verdadeiras para todos os crentes. Como resultado, o apelo do versículo 1 fornece também base para a exortação dos versículos 2 até o versículo 4. Se essas condições são realidades em algum grau, no versículo 1, então os resultados que a gente vai ver no versículo 2 e 4 devem estar em evidência também. No próprio versículo 1, continuando, fala, se há, depois de falar exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Consolação de amor. Paulo também apela para o fato de todos os crentes receberem encorajamento tanto no amor de Cristo por eles, quanto do amor deles por Cristo. Ainda voltando, se há alguma comunhão no Espírito, a expressão também pode ser interpretada como relacionamento produzido pelo Espírito. A maravilha da obra do Espírito Santo é evidente, de alguma maneira, na vida do crente verdadeiro. E no final ele fala sobre afetos e misericórdias. No final do versículo fala assim, se há entranhados afetos e misericórdias, essas qualidades têm a sua fonte em quem? Em Deus, no próprio Deus. Se elas encontram expressão na atitude que os cristãos têm uns
para com outros. Elas estão intimamente associadas a quê? Com o amor, com a qualidade de vida que todo cristão verdadeiro deve ter. No 2:2, completai a minha alegria, é o destaque. O versículo todo fala assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo fez uma profunda súplica pessoal: completai a minha alegria. Se os filipenses tivessem até mesmo a menor medida das qualidades mencionadas no versículo 1, então Paulo queria que eles dessem um passo a mais e o enchessem, ele, a Paulo, de alegria. Depois, penseis a mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento. A ênfase é que Paulo é de unidade, a mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento. A ênfase é na unidade, forte nesse versículo, por meio da unidade na igreja. Paulo receberia com muita alegria. E no versículo 3, fala sobre partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo acrescentou uma proibição: nada façais contra as atitudes que destroem a unidade cristã. Não estamos falando de unidade? O orgulho coloca o cristão acima dos outros e, portanto, promove conflitos em vez de harmonia nos relacionamentos pessoais. Em contraste, a humildade coloca o cristão abaixo dos outros, numa posição de serviço, com uma preocupação pelas necessidades e pelos interesses do outro. O amor é essencial, uma vez que os crentes devem se relacionar mutuamente com humildade. Essas anotações foram tiradas da Bíblia de Estudo de Genebra. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que nós somos criados como seres relacionais. Homem e mulher, quando foram criados, deveriam fazer o quê? Formar uma família, e a partir daí o quê? Uma comunidade. O próprio Deus é relacional em si mesmo, visto que a Trindade há 3 pessoas que se relacionam eternamente entre si. O fato de sermos seres relacionais faz parte da nossa criação. Nós fomos criados por quê? Se Deus é relacional e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então somos seres relacionais justamente por criados à imagem e semelhança. Outra coisa, como redimidos em Cristo, as relações pessoais também fazem parte da nossa vida cristã. É isso que a gente está vendo nessa lição de hoje. Bom, após esse início compartilhado sobre o texto que foi lido, a gente vai tratar então cada um daqueles tópicos que nós mencionamos no início da lição. Vamos começar primeiro como uma introdução. Como já dissemos, Deus nos criou como seres relacionais, convivendo com pessoas em sociedade e não ilhas. Nós conhecemos bem todo homem não é uma ilha, Ele não está sozinho, ele está cercado do quê? No trabalho, na sociedade, na família, na escola, na igreja. Nós estamos o quê? Cercados de pessoas. Nós nos relacionamos com Deus por meio de Cristo, mas também precisamos nos relacionar de maneira correta com as pessoas. Quando nos casamos, precisamos nos relacionar familiarmente, no trabalho, precisamos nos relacionar profissionalmente. Se estudamos, precisamos conviver com os colegas de sala e os próprios professores. Onde moramos, lidaremos com vizinhos. Por fim, como membros de uma igreja local, vamos conviver com as outras pessoas. Como a gente disse, seres relacionais. Então, dito isso, desenvolver bons relacionamentos nem sempre é fácil. Na verdade, é um grande desafio para a maioria. Certamente há muitos livros nas estantes populares que tratam o assunto, mas cremos, apesar de existirem esses livros, que a Bíblia nos indica o melhor caminho, um caminho excelente para isso. Então é sobre esse desafio de relacionamentos que a gente vai estudar na lição de hoje. O primeiro item que a gente vai ver, qual que é a base dos relacionamentos. Paulo, então,
começa justamente dizendo no versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Embora a igreja em Filipe tivesse muitas virtudes, como é possível perceber ao longo da carta, se a gente for ver a carta toda que Paulo escreveu para os filipenses, né? Ela não era uma igreja perfeita, como nenhuma é, né? E, portanto, tinha seus problemas internos. Por isso que Paulo redigiu a carta, né? A carta, ela tem... Paulo escreveu a carta para exortar, para motivar, para corrigir. Mas parece que o maior deles foi justamente a questão do relacionamento entre os irmãos, em família e na igreja. Antes de Paulo dizer quais atitudes eles deveriam ter, o que ele faz? Ele demonstra qual deveria ser o fundamento de um relacionamento que produz o que é alegria. Essa talvez então seja a grande diferença entre os livros que nós falamos que pode existir e a Bíblia. Por quê? Porque geralmente os livros fazem assim, vá e faça isso ou faça aquilo. Ou 10 passos aqueles livros que são os top 10 de leitura, tu fala assim, 10 passos para um relacionamento feliz. Na verdade, eles fazem isso sem apresentar uma verdadeira razão para isso. E a Bíblia, todavia, antes de dizer o que fazer, ela nos ensina o que? A razão, o porquê fazer. O primeiro, então, o indicativo, ela nos indica o que fazer, e depois o imperativo, vai e faça. Paulo, então, apresenta no versículo 1, em breves palavras, 4 razões pelas quais os cristãos deveriam buscar alegria por meio dos relacionamentos. E justamente, parafraseando o verso 1, se você foi encorajado através da união com Cristo, e eu sei que foi, se você foi consolado pelo amor de Cristo, certamente já foi. Se você tem comunhão viva e profunda com o Espírito Santo, e eu sei que tem, e se você tem experiência das ternas misericórdias e compaixão de Cristo, e eu tenho certeza que sim, prove que isso é verdadeiro em sua vida, meu irmão, amando os seus irmãos em casa e na igreja. Quais são as 4 razões? União com Cristo, consolo no amor de Cristo, comunhão com o Espírito Santo, misericórdias e compaixão de Cristo. União, consolo, comunhão, misericórdia e compaixão. Essas razões são incentivos inspirados para os cristãos buscarem relacionamentos de que maneira? Harmoniosos e alegres. É justamente por causa da nossa união com Cristo, irmãos, experimentamos seu incentivo, seu amor, seu consolo, sua graça, sua compaixão e suas misericórdias. Se essas experiências não nos motivarem a buscar e a desenvolver bons relacionamentos, nada mais motivará. O amor de Cristo, meus irmãos, por nós é o propulsor em nossos relacionamentos. Portanto, precisamos investir primeiro no relacionamento com Cristo. Através do quê? Através da sua palavra e da oração. Um profundo relacionamento vertical, homem-Deus, primeiro, nos levará a bons relacionamentos. Homens, gênero humano, né? Homem, que é homem, mulher. Mas primeiro com Deus, depois com o nosso irmão. O fundamento do relacionamento terreno está no céu. Vou ler o texto que fundamenta isso. 1 João, capítulo 4, versos de 7 a 21. O tema é Deus é amor. Vou ler para vocês, do 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho
como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Está percebendo o incentivo aos relacionamentos? Vou ler de novo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Bom, meus irmãos, então agora nós vamos para a parte 2, que tem o seguinte título: as ações dos relacionamentos. Paulo, então, ele continua dizendo o quê? No versículo 2, Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, como ele falou primeiro, que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, como agora a gente já sabemos as razões, acabamos de ler agora, né, as 4 razões para buscar alegria por meio dos relacionamentos, vamos recapitular quais são as 4 razões mesmo? Vou recapitular, estou voltando aqui para a gente falar quais são as 4. União, consolo, comunhão e misericórdia. Ainda vai a compaixão, mas são 4 razões. Então, agora nesse segundo tópico, o que a gente vai ver? Como a gente já sabe quais são as razões para buscar alegria por meio de relacionamentos, o que a gente faz? Vamos ver. Nós vamos ver quais são as atitudes, ações, por isso fala ações. Primeiro a base do relacionamento, agora quais ações, atitudes que o Senhor espera de nós, nosso Senhor. O apóstolo então estava contente com a igreja de Filipos, justamente por causa do seu desenvolvimento e crescimento na graça do Senhor. Contudo, ainda faltava algo que está expresso em 4 atitudes. Quais são essas 4 atitudes? Primeira, unidade no pensamento. Não se trata de todo mundo pensar igual ou abandonar a verdade em prol da unidade. Na verdade, o que? Paulo desejava que todos os crentes pensassem biblicamente. Quer dizer isso, a nossa mente deve estar cativa somente a Cristo e a sua palavra. Pensar a mesma coisa é pensar segundo a palavra. Se, em meio a um conflito, as pessoas buscassem a solução segundo a palavra, a paz seria possível. Ter a nossa mente cativa a Cristo e a sua palavra. Unidade no pensamento. Segunda, unidade no amor. O mesmo amor é uma referência ao quê? Ao amor de Cristo. E é nesse amor, justamente, o amor de Cristo que Paulo está pensando, uma vez que Cristo é a fonte do verdadeiro amor. Não acabamos de ler 1 João? Esse amor é sacrificial, abnegado, altruísta, compassivo, misericordioso, justo, perdoador, e assim por diante, né? E esse tipo de amor que se espera de um crente.
Qualquer coisa diferente disso é falsidade. Terceira atitude, unidade de alma. O termo que Paulo usa aqui sugere um espírito de unidade, mais do que uma unidade externa, mecânica, organizacional. Os crentes precisam buscar uma unidade de coração que vem do profundo da alma. E quarta atitude, fala justamente da unidade de sentimento. O sentido da palavra grega empregada pelo apóstolo é manter as mentes voltadas para a mesma coisa, ou seja, na unidade. Em outras palavras, os cristãos devem caminhar com um só propósito, que é a unidade da família e da igreja. Se desejamos ter bons relacionamentos dentro e fora da igreja, o que a gente precisa? Precisamos ser motivados pelo amor de Cristo, como vimos, e também demonstrar as atitudes corretas. Precisamos ter a mesma mente guiada pela palavra, amar com o mesmo amor de Cristo, ter o mesmo espírito de unidade e o mesmo propósito. Muitas vezes discordamos sobre algumas coisas na igreja, isso é natural, até certo ponto. Mas pelo bem da unidade, é necessário colocarmos de lado nossos desejos e gostos pessoais. Aquilo que nos une como irmãos é muito maior do que aquilo que nos divide. Nenhuma igreja consegue avançar sem que os irmãos estejam dispostos a dar um passo atrás. Dar um passo atrás, vez ou outra, em humildade. Terceira parte dessa lição, meus irmãos, ele fala sobre quais são as motivações dos relacionamentos. Por fim, Paulo termina dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é o versículo 4 do Filipenses 2, de 1 a 3, esse é o versículo 4. De um lado, Paulo coloca duas motivações ou propósitos carnais, e do outro, duas motivações espirituais. Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro, as motivações carnais. Nós vamos ver duas motivações. A primeira das carnais, a primeira delas é o partidarismo ou ambição egoísta. Partidarismo é ambição egoísta. É aquela pessoa que age por partidarismo, meus irmãos. O que ela faz? Essa pessoa só pensa em si mesmo, nas suas vontades, nos seus desejos e nas suas ambições pessoais. Está sempre preocupada com quem? Consigo mesmo. Paulo utiliza aqui a mesma palavra que foi utilizada no início da carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 17. Eu vou ler para vocês. Quando diz que aqueles pregadores de Roma pregavam o evangelho por uma ambição egoísta. Diz assim o texto: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, quer dizer, não sinceramente, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, as pessoas que agem por partidarismo ou por essa ambição egoísta não buscavam pregar a Cristo, mas o seu engrandecimento pessoal. É por causa justamente de motivações como esta que algumas igrejas estão sofrendo. Alguns líderes pensam mais em si mesmo, na sua imagem e quantos seguidores tem nas mídias sociais. Pensam pouco no rebanho, não está agindo como um pastor, não pensam no rebanho. A exortação de Paulo, então, vale para cada crente, líder ou não, para todos nós crentes. Não devemos, então, fazer nada na igreja de Cristo pensando na autopromoção. Tudo o que fizermos deve ser para a honra e para a glória de Deus. A segunda motivação carnal é a vanglória, ou seja,
presunção vazia. O que significa isso? Pessoa presunçosa, meus irmãos, pensa mais em si mesmo do que deveria. Exortação de Paulo é para pensarmos mais no bem dos outros e menos em nós mesmos. O ensino sobre a autoestima, né? Quer dizer, aquela pessoa que tem que ter uma melhor autoestima, pensar nele mesmo, inundou as igrejas evangélicas, mas ela não provém das Escrituras. Em nenhum lugar da Bíblia diz que devemos ter autoestima, mas a estimar os outros. A autoestima alimenta o ego e o orgulho e não ajuda a construir relacionamentos alegres e felizes no lar, na igreja ou em qualquer outro lugar, meus irmãos. Aí, depois de a gente vermos as motivações carnais, as duas motivações carnais, agora vamos ver as motivações espirituais, que são duas também, meus irmãos. Qual que é a primeira? A primeira motivação espiritual é qual? Justamente a humildade. O oposto do egoísmo e da vanglória é justamente a humildade. A pessoa humilde olha as pessoas de baixo para cima e não de cima para baixo. Mas não é só isso. O escritor C.S. Lewis, né, que todos conhecemos pelas suas obras aí, disse que a humildade não consiste em pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Paulo usou a melhor palavra que existe para falar de relacionamentos. Qual que é essa palavra? Humildade. Porque ela condensa muitas outras virtudes, como bondade, mansidão, compreensão, compaixão, perdão e assim por diante. Devemos sondar as nossas motivações, meus irmãos, dentro dos relacionamentos. Para quê? Para que não ocorra, para que não haja nenhum espírito egoísta ou vanglória pessoal. Não podemos permitir, meus irmãos, que a nossa condição econômica, acadêmica, você ter mais dinheiro do que outro, você ter uma formação, ser titulado, né, ter faculdade do que outro, intelectual, você ser mais inteligente, ou de liderança, né, você ter um cargo na igreja e outro não ter, nos leve, né, quem se encaixa em algum desses daí que eu citei, nos leve a pensar que somos melhores do que nossa esposa, nosso esposo, filhos, amigos ou irmãos em Cristo. O caminho bíblico é sempre o da humildade. Essa é uma palavra-chave nos relacionamentos. A humildade é uma palavra-chave nos relacionamentos. Pensemos então, meus irmãos, menos em nós e mais nos outros. A segunda motivação espiritual é a renúncia. Não tenha, o versículo, não tenha cada um invista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, é natural que cada um tenha interesses pessoais, isso é normal. O problema é quando os cristãos, ou o cristão coloca os seus interesses pessoais acima dos outros. O crente deve estar disposto a buscar o bem-estar dos outros do que o seu próprio. É impossível, meus irmãos, haver bom relacionamento sem essa renúncia pessoal, sem predisposição para abrir mão da nossa vontade e desejos pessoais. Será impossível que seja construído relacionamentos alegres e harmoniosos. Geralmente a nossa vontade, os desejos pessoais acabam falando mais alto. A grande regra de ouro é justamente se colocar sempre no lugar do outro. O que eu faria no lugar dele? Pense, faça essa pergunta. Bom, meus irmãos, dito isso, a conclusão que a gente chega dessa aula de hoje, meus irmãos. Buscar relacionamentos felizes e alegres é um grande desafio. Foi assim também para a igreja em Filipos. Por isso, no sentido de apresentar o caminho bíblico para relacionamentos felizes, Paulo exortou aqueles irmãos a considerarem
3 questões. São elas: quais são as razões para termos relacionamentos felizes? Quais ações, então, que devemos empreender no desenvolvimento dos relacionamentos? Quais as motivações ou propósitos dos relacionamentos? Foi exatamente isso que nós acabamos de compartilhar com os irmãos nessas aulas. E aqui, meus irmãos, como sempre fazemos, no final, fica um desafio importantíssimo a todos nós, como sempre. Se você deseja ter relacionamentos harmoniosos e frutíferos, é preciso ter uma vida de comunhão com Cristo. Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Sua vida devocional é regular? Você ora para que Deus mude os seus pensamentos, seus afetos, suas atitudes? Cultive, meus irmãos, atitudes de acordo com a palavra. Paulo sugere uma lista de ações a serem cultivadas na vida cristã. Vou deixar 2 textos aqui para vocês, depois vocês procuram com calma em casa, não, porque estamos todos em casa, né? Efésios 4, de 24 a 32, Efésios 4, de 24 a 32 e Colossenses 3, de 12 a 17. Procurem, leiam, meditem nelas, pense em cada uma das expressões e como como nós podemos colocá-las em prática. Seja humilde para pedir perdão quando fere alguém, pedir perdão quando fere alguém e perdoar também quando por alguém é ferido. Como você pode colocar em prática o fruto do Espírito? Onde que está o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23, vejam lá. Ok, meus irmãos, a lição de hoje, então, transmitiu uma mensagem importante para as nossas vidas, falando sobre relacionamentos. Que Deus possa abençoar ricamente sua família, protegendo e guiando a vida de todos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar por todos nós, pelas famílias, pela proteção na pandemia, por todos nós mesmos e pela mensagem que a da aula de hoje está transmitindo e que ela possa alcançar corações, não só na nossa igreja, mas em toda a rede aí onde que esse vídeo está chegando, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, com louvor e com alegria por relacionamentos, Senhor, estáveis e baseados no amor de Cristo e principalmente tendo a nossa mente cativa na palavra, na Escritura, porque sendo assim, nós tenhamos união em Cristo. Que essa palavra, que essa aula possa, Senhor, alcançar os corações das pessoas e, enfim, que o Espírito Santo possa agir da maneira que melhor lhe convém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.